Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos a multiplicação dos pães. Nós vemos que uma multidão vem ao encontro de Jesus Cristo. Jesus pergunta: "Aonde iremos comprar pão para dar para toda essa gente?" E o evangelista diz que essa palavra de Jesus era para pôr à prova, ou seja, para que aqueles discípulos confiassem na providência divina. E Jesus ali, tendo André dito que havia um menino que possuía 5 pães e 2 peixes, Jesus vai abençoar e vai distribuir para aquela multidão. Veja que esses 2 elementos, o pão e o peixe, eles são elementos que são imagens cristológicas. O pão, porque Jesus mesmo disse que é o pão da vida. O peixe, porque Jesus, ele disse que faria dos seus discípulos pescadores de homens. Ou seja, por isso que na antiguidade o peixe, ele era um símbolo cristológico, porque a palavra peixe em grego, ictus, era uma sigla que significava Jesus, Filho do Deus vivo, Salvador. Por isso que nós vemos esses 2 elementos como uma imagem, como imagens cristológicas, que nós precisamos entender o que significa essas imagens cristológicas. Nós vemos que os 5 pães, o número 5, ele remete geralmente aos 5 primeiros livros da Bíblia, que o povo antigo chamava de a Lei de Moisés. Por isso que Jesus Cristo é a plenitude da lei. Essa plenitude da lei que manifesta
aquilo que deve ser verdadeiramente vivido nesta terra. Por isso que a vida de Cristo é o pão descido do céu, porque nele nós temos essa saciedade da nossa alma, do nosso interior, do nosso coração. Também os pães, esses 5 pães, eles representam os 5 sentidos, porque Jesus Cristo ele se dá como alimento a cada um de nós, através dos 5 sentidos, através da nossa visão, da nossa audição, do paladar, através do olfato, através do nosso tato. Jesus ele vem ao nosso encontro e nos dá essa sensibilidade através, principalmente, dos sacramentos. Depois, nós precisamos também entender os peixes. Os 2 peixes, como representam também Cristo, eles têm um significado, porque os 2 peixes eles representam a união da humanidade e da divindade de Cristo. Porque uma vez que nós adentramos nessa vivência de unidade com Deus, nós começamos a participar da sua humanidade e também da sua divindade. Nós começamos a ter uma vida verdadeiramente de união, uma vida de experiência desse grande mistério que foi a vida de Deus, de Cristo nesta terra e agora a sua vida no céu. Mas a nossa unidade com Ele faz com que a presença dele permaneça nesta terra, de forma mística, de forma ressuscitada. Por isso que precisamos ir adentrando nessa união com Cristo, através da palavra, através dos sacramentos, através dessa união divina e humana, onde nós conseguimos experimentar na nossa própria carne o Sagrado Evangelho, a vida de Cristo, experimentar os mistérios da vida de Cristo na nossa própria vida. E assim nós vamos crescendo dia após dia, experiência de sermos alimentados por aquele que é o pão vivo que desceu do céu, aquele que vem ao nosso encontro e verdadeiramente nos sacia e verdadeiramente nos reanima para permanecer no caminho, para perseverarmos até o fim, até a vida eterna. Por isso que precisamos verdadeiramente adentrar nesse grande mistério dos 5 pães e dos 2 peixes, para que dessa forma nós possamos ser saciados no mais profundo da nossa alma.